E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, 1º de novembro, estamos chegando aí com mais uma live, dessa vez para falar sobre astrologia médica. A gente vai conhecer aí um pouquinho mais da relação da astrologia com a medicina, com um cara que é especialista no assunto, que é o astrólogo Felipe Oliveira. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos e vai trocar uma ideia com a gente explicando quais as técnicas da astrologia tradicional que ele usa para diagnósticos e outras finalidades médicas. Deixa eu puxar o Felipe aqui. Boa noite, Ego Astrology, Lote Astrologia, Moirai, Moreira 2064, Vani Schroeder. Já chamei o Felipe. Olá, Felipe Olá, Oliveira. Paulo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Como estão aí as coisas por aí? Tudo em ordem. Estamos aqui preparados. Maravilha, Felipe. Bom, como eu estava falando, gente, esse é o Felipe Oliveira, nosso convidado de hoje. Antes de mais nada, deixa eu dar as credenciais do Felipe aqui. Para quem não conhece, o Felipe ele estuda e pratica astrologia tradicional desde 2005. Ele recebeu o diploma de artesão horário do John Frawley e estudou astrologia médica tradicional com Oscar Hoffman. Em 2016, ele fundou a Academia de Astrologia Médica Tradicional, a Traditional Medical Astrology Academy, onde ele publica vários artigos, interpretações de cartas, ministra vários cursos e webinars sobre astrologia médica, psicológica e horária. Em 2023, ele começou a compartilhar aí as suas análises também no YouTube, com a finalidade de difundir aí esse conhecimento tão precioso, né? Ele também tem o site que é o www.traditionalmedicalastrology.org, onde ele apresenta esses e outros conteúdos aí sobre astrologia médica, além de cursos e webinars. Então, apresentação feita. Boa noite, Felipe Oliveira. Obrigado. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer o meu. Obrigado por ter aceitado esse convite, Felipe. Eu sei que o Felipe está em Los Angeles, gente, um fuso horário já mais avançado aí, né, Felipe? Não, aqui é tarde, 4 da tarde. Ah, tá Então, tarde, tá maravilha. bom. Então, Tranquilo. achei que você estava à frente da gente, menos mal. Não. Felipe, para a gente começar aqui, eu queria saber assim, como que você se conectou com a astrologia? Em 2005, eu entrei numa livraria e vi assim na prateleira um livro chamado The Real Astrology, que é a astrologia real, né, do John Frawley. E o título me chamou a atenção, por alguma razão, foi bem intuitiva a coisa. E aí eu comecei a ler o livro dele e entendi que era por aí. Eu sempre tinha uma curiosidade por aprender mais sobre astrologia e, e a linguagem e o conteúdo, né, do John Frawley me chamou a atenção e ressoou comigo. Então eu continuei estudando, comprei mais livros dele, segui em frente com outras publicações dele, né? E depois, mais ou menos por 2010, eu tive um problema de saúde por muitos anos e não vi vários médicos e curandeiros e curadores de todos os tipos que você pode imaginar. E então eu decidi fazer uma consulta com o Oscar Hoffman, que foi estudante do Frawley, né? E então, quando o Oscar Hoffman me mandou a interpretação e a explicação do que estava acontecendo comigo, né, em termos do diagnóstico que a astrologia pode oferecer, acendeu uma lâmpada, né, na minha cabeça, que disse, eu entendi o que ele quer dizer. E pela primeira vez eu encontrei um paradigma que explicava, de certa forma, o que estava passando comigo, né, em termos de saúde. E isso me gerou muito interesse, e como eu gosto muito de horária, e a astrologia tradicional tem esse caráter de pés no chão, né, que eu gosto, como eu tenho
o Sol em Touro, né? E então gostei muito e depois continuei estudando mais a parte médica, da astrológica médica, porque me ajudou muito, me ajuda ainda, né? Por todos esses últimos 15 anos, a manejar a minha saúde, justamente porque nenhum médico, a minha condição é bem específica, e nenhum médico, nenhum curandeiro pôde solucionar, né? E eu também, a Horária tampouco solucionou, mas me ajuda a entender o que está passando e eu conheço os parâmetros agora do problema, então eu posso ir manejando. E depois eu dou um exemplo aqui de como funciona, e aí vocês podem ter uma ideia do que significa tudo isso. Então Sensacional. é isso. Então você foi o seu primeiro caso. Você Fui o primeiro começou já estudando. caso. Exatamente. Eu Muito fui no primeiro. interessante, Felipe. Minha cobaia principal. E, Felipe, já entrando um pouquinho no tema da astrologia médica, né? Uhum. Quais os primeiros registros assim que se tem da astrologia aí, sendo aplicada, né, para finalidades médicas ou de saúde? Assim, você pode dar um Uhum. Ah, overview para a claro. gente? Sim, que eu sei, eu nunca pesquisei lá a parte oriental, né? Mas eu sei que como se diz, documentação de que astrólogos e médicos na China antiga, já há milhares de anos, já usava. Então, a minha impressão é de que desde que a astrologia existe, a astrologia ela foi usada para a parte médica. Na Índia, é comumente usada já, é tão antiga quanto a Ayurveda, que são 5.000 anos, não sei quantos mil anos. Então, no Oriente, há muito tempo, e talvez no Egito também há muito tempo. E a nossa astrologia ocidental, né, está mais diretamente conectada com a astrologia grega, né, helenística, dos árabes, e daí vem, é mais recente, né? Mas eu acho que veio do Oriente, do Egito, até chegar para nós, né? E aqui a parte relevante da nossa, para nós, né, a astrologia, a parte europeia, que foi praticada na Europa até o século XVII, como o pessoal aí deve saber, né, da astrologia tradicional. Os médicos eram todos astrólogos, ou seja, a astrologia é uma ferramenta no armário dos doutores para fazer diagnóstico e tratamento, uma série de coisas. Então, isso... e há modalidades diferentes, né, da astrologia para cada função. Mas então, antigamente era uma das formas, uma das ferramentas dos médicos é a astrologia, como agora para um médico normal tem outras ferramentas, né? Legal. E Felipe, pela astrologia, pela tradição astrológica, qual que seria a definição de doença? Assim, você pode falar para a gente um pouquinho? Claro. Eu vou dar um passo atrás para Ok. esclarecer o paradigma do qual a astrologia médica é parte, né? Então, hoje em dia a gente tem a medicina moderna, que é uma medicina tecnológica e mais intelectual, e que determina sintomas e aplica tratamentos aos sintomas. A medicina moderna funciona através de sintomas. Se algo parece que está mal, vamos lá e acabamos com esse sintoma. Mas a medicina humoral, que é a medicina que é a base da medicina oriental, de Ayurveda, a medicina chinesa, a medicina tibetana, a medicina coreana, a medicina de Hipócrates, que era de Galeno, na Grécia, e, curiosamente, só como uma curiosidade, recentemente descobri que os índios Kalawaya, da Bolívia, nos Andes, tinham a mesma medicina, mesmo paradigma.
ou seja, tudo dividido, como na medicina, na astrologia, são 4 elementos, né? Então, a medicina humoral, de todas essas tradições que eu mencionei, é, é a medicina dos 4 elementos. Então, o que a gente chama de doença hoje não corresponde ao que chamam de doença nessas tradições. Então, na tradição da medicina humoral, a doença é existem 4 doenças, é um desequilíbrio nos elementos. Então, você pode ter demasiado fogo, ou seja, muita secura e muito calor, o oposto, que é a água, né, muita frieza e umidade, e a mesma coisa com o ar e a terra, né, que são opostos. Então, são dois eixos, e então, quando tem muito de um, tem pouco do outro no oposto. E a medicina humoral se baseia nisso. Então, a primeira coisa que se faz na medicina humoral é um diagnóstico desse desequilíbrio humoral ou elemental, né? Que é a mesma coisa, os elementos e os humores. Quando se fala em medicina, normalmente se usa a palavra humores, é a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto. Então, existem 4 doenças, 4 desequilíbrios. No entanto, existe uma multiplicidade de sintomas. Então, o que a gente chama de doença hoje, pneumonia ou tuberculose, são sintomas. Então, e a causa desses sintomas, dentro do paradigma da medicina oriental e humoral, é um desequilíbrio humoral. Então, se você tem muita água, você faz o diagnóstico e determina que tem muita água. E o sintoma pode ser uma pneumonia, por exemplo. Ou pode ser câncer, ou pode ser uma multitude de sintomas diferentes. E quando se faz um diagnóstico horário, a carta horária dá essa informação ao astrólogo. E então, são 2 coisas distintas. Dá a causa, que é qual é o desequilíbrio humoral que a pessoa tem, e mostra os sintomas, que é a parte do corpo, da anatomia, o sistema que está funcionando mal. Então, e na parte humoral, são os 4 elementos, obviamente, e a parte dos sintomas são os planetas, as casas, os signos, né, que determinam a anatomia do corpo. E aí, ou seja, o quebra-cabeças forma uma imagem do que está passando com a pessoa, e aí um curador bem treinado, competente, estabelece um tratamento para voltar ao equilíbrio humoral e para melhorar as funções que estão passando mal, né? O pulmão, se for uma pneumonia, etc. Essa é a ideia geral, então. Incrível. A gente tem, então, os 4 elementos, e desses 4 elementos você tem ramificações aí que no fato são os sintomas, então, aí é o que a gente chama hoje de doença, na verdade, né? Que seria uma consequência dessa concentração, de repente, desse desequilíbrio de elementos, Felipe. Isso. Você acha que, por exemplo, uma pessoa que tem muito elemento fogo, por exemplo, né? Uma coisa mais colérica, ela vai manifestar que tipo de doença, por exemplo? Assim, são doenças de infecção, tem algum padrão assim que você veja relacionado aos elementos? Tem o padrão. E, na verdade, quando a gente começa a pensar através desse conceito dos elementos, você começa a ver a relação que ele tem com certos sintomas. Então, uma pessoa que é demasiado colérica vai ter muita raiva, vai expressar a raiva, vai, dependendo da constituição dela, dependendo de vários fatores, certas coisas vão acontecer. Ela vai, por exemplo, vai quebrar o braço 4 vezes na vida, ou a perna, porque não tem controle, ou porque é muito agressiva, e uma série de outras coisas. No meu caso, curiosamente, esse é o meu caso, e o meu caso foi um problema digestivo.
Então, Uau. por quê? Porque o que é o fogo? O fogo é muito calor e muita secura. Então, esse excesso de calor, esse excesso de secura se manifestou no meu aparelho digestivo e causou uma série de problemas. Então, mas voltando um passo atrás, algo que é muito importante na astrologia médica é a diferenciação entre o temperamento, que é como você, ou seja, qual é a proporção dos elementos que cada pessoa tem de nascença, né? Então, a pessoa colérica já nasceu com mais fogo do que os outros elementos, a pessoa sanguínea, a pessoa flemática ou melancólica, respectivamente, né? E muitas pessoas é quase equilibrado, não tem um excesso muito grande. Então, não tem como, para muitas pessoas que não têm um desequilíbrio, não tem como dizer que tipo de problemas ela vai ter. Mas tem outras indicações na carta natal que te vai mais ou menos dizer as coisas que se pode esperar depois. Então, a carta natal te dá o temperamento, que é, ou seja, o material que o teu corpo e a tua mente é feito, né? Se é uma pessoa muito quente, uma pessoa muito fria, uma pessoa rígida, uma pessoa que não tem forma. Então, cada qualidade dessas vai ter suas propensões a certo tipo de problemas, né? Então, e daí na carta natal, se olha a casa 6, olha a casa 1, o ascendente, né, a lua, o sol, e aí vê o que esses planetas, essas casas estão indicando em termos do que a pessoa pode ter na vida dela. Mas, em geral, qualquer tipo de desequilíbrio pode gerar qualquer tipo de problema depois. Mas, obviamente, há uma tendência natural. Se uma pessoa é fleumática e aí nasceu com a Lua na casa 6, e casa 6 é escorpião, e Vênus está na casa 6, essa pessoa provavelmente vai... por exemplo, Vênus é regente da casa 4, não pode nesse caso, porque por divisão, mas se o regente da casa 4 está na casa 6, então essa pessoa, aí se pensa, fleumática, muita água, e o regente do pulmão está na casa 6, que tipo de problema ela pode ter? Então, provavelmente vai ter bronquite, vai tossir muito no inverno, quando está frio e úmido, vai ter problema, vai se chatear, né, quando o inverno chega, e assim por diante. Então, isso aí teria exemplos para cada elemento, mas é assim que a gente determinaria. Na parte natal, né? Mas a outra parte, se você quer saber quais são os problemas que a pessoa tem agora, depois que já cresceu, é um adulto, o método para determinar o que está passando com a pessoa é a carta horária, não é a natal. A carta natal não dá essa informação. A carta natal é muito geral. Então, se você quer fazer um tratamento bem específico, bem preciso, é necessário a carta horária. Certo. Então você trabalha com o mapa natal e com a horária, ambas ali fazendo uma costura, vamos dizer assim, né? Você tem a raiz que é o nativo, né? Você vai pelo radix e aí você tem aí o que esse radix entrega, ele te dá um norte para fazer a tua horária. Seria isso mais ou menos? Na realidade, não é necessário olhar na carta natal quando se faz uma horária médica. Não é necessário. É útil, mas não é necessário. Tem gente que não sabe quando nasceu, né? Então, que sorte que a horária dá toda a informação que se precisa, porque às vezes a pessoa não sabe, não tem informação de nascença, né? Então, cada tipo de astrologia tem a sua função dentro da astrologia médica. Então, a natal vai te dar o temperamento, que é bom saber, e te dá as tendências do que pode acontecer com você, e a horária te vai dar exatamente o que está passando agora, porque uma coisa que tem que tomar cuidado com isso é que a pessoa que é colérica, por exemplo, nasceu colérica, nasceu com muito fogo, chega no inverno e pega uma gripe super forte, um resfriado, e não cuida, se transforma em pneumonia. O excesso
que essa pessoa tem agora, no inverno, provavelmente é um excesso de água, não é um excesso colérico. Então, a carta horária vai dizer, esse colérico, não importa se é colérico, agora, nesse momento, tem um montão de água, excesso, e isso causou uma infecção, febre, etc., e então tem que tratar o excesso de água, não tem nada a ver com ele ser colérico. Então, e por isso é necessário a carta horária. Então, a carta natal dá um tipo de informação e a horária dá outro tipo de informação. Você faz uma sintonia fina com a horária, você consegue Exatamente. descer no detalhe ali da... A horária é capaz de descrever a situação de saúde de qualquer pessoa em qualquer ponto no tempo, né? A natal não. A natal é muito geral, mesmo que se olhe em progressões e retornos, ela vai dar uma ideia muito geral do que está passando. A horária não. A horária, quando se pergunta, a carta inteira mostra o corpo da pessoa, o corpo e a mente e as emoções. Então, a configuração dos planetas é bem, como se diz, fine-tuned, não, como se diz aí. É uma sintonia fina mesmo, né? Fina, é isso aí. Me ajuda Felipe, aí já tem no português. pergunta aqui do pessoal. Tem uma pergunta da Melissa Sigolo. Boa noite, Melissa. Ela está perguntando aqui: é possível minimizar as doenças relacionadas ao excesso de um temperamento ingerindo alimentos e fazendo atividades relacionadas ao temperamento oposto? Esse é o conceito. Esse é o conceito da medicina humoral. Inclusive, Hipócrates, né, famosamente disse que a nossa comida é a nossa medicamento, e o nosso medicamento é a nossa comida. E é exatamente isso que você falou com relação ao temperamento. No entanto, eu volto nisso que eu acabei de dizer. Com relação ao temperamento, é algo muito geral. Então, se você pode comer coisas para contrabalançar, né, o temperamento. Mas isso funciona só quando você está de boa saúde. Então, quando você é uma criança, por exemplo. Então, a carta natal para uma criança é perfeito, porque aí você vê, meu filho é colérico, meu filho é fleumático. Então, você já como se diz, sintoniza a dieta e o estilo de vida da criança de acordo com o temperamento. Então, é perfeito para a criança, é super importante isso. Então, é bom para os pais determinar o temperamento da criança e aí, como se diz, educar a criança e criar, né, a criança de acordo com os elementos. Mas uma vez que você já cresce, né, e já passou 20 anos comendo a comida errada, sentado em frente do computador, 8 horas por dia, e uma série de outros maus hábitos que vão contra o teu temperamento, aí o corpo já começa a se desequilibrar, as funções começam a funcionar mal. E então, nesse caso, para aplicar esse conceito dos elementos de balancear, né, com o estilo de vida e com a dieta e com ervas também, para aplicar esse conceito, tem que fazer um diagnóstico do que está acontecendo com você agora. Né? Não pode fazer com o temperamento. É como o exemplo que eu dei. Se você tem uma pneumonia com excesso de água e você vai comer ou tomar ervas de acordo com o teu temperamento e você é um colérico, aí piora a situação, porque você tem que é o oposto. Então a carta horária é importante. Eu vi que alguém fez uma pergunta com relação à decumbitura também, eu posso comentar sobre Exato. isso. Tem uma pergunta aqui do Astrologia Nerd. Você usa também a carta de decumbitura, além da horária e natal? Pessoalmente, não uso. A carta de decumbitura, há muita confusão na astrologia tradicional, onde o pessoal confunde horária com decumbitura. São duas coisas completamente. O que seria completamente... decumbitura, Felipe? Uhum. Sim, vou dar uma pincelada. A decumbitura não é uma horária. A decumbitura é uma carta de evento, como o Natal é uma carta de evento, né? Não sei como é que se diz em português.
Então, é um evento que acontece. E decubitura vem da palavra decumbere, em latim, que como se diz, acostar-se, Deitar. to lie down, Deitar. deitar-se. Deitar, sim. Isso. Então, é um momento que a pessoa está tão doente que ela tem que deitar. Então, esse é um momento que se faz a carta de decumbitura. Então, até o século XVI... Seria o momento em que a pessoa cai de cama, como se diz Cai aqui no de Brasil, cama, né? cai de cama, é isso. Fica acamada. Em português, devia chamar essa técnica de cair de cama. Então, no momento que a pessoa cai de cama... Ó, comentário aqui, decúbito. Decúbito, ok, pode ser decúbito. No entanto, então, a ideia é que quando a pessoa cai de cama, alguém da família, por exemplo, anota aí a hora que aconteceu isso, e aí leva para o astrólogo fazer uma decumbitura. E então é uma carta de evento, desse momento, não é uma pergunta, como a horária, né? E então a carta de decumbitura é uma carta que se pode interpretar, uma grande parte da interpretação é igual à horária, mas a diferença é que a carta de decumbitura é uma carta, é a raiz, né, a radical, e como ela é usada por um médico. Então não é uma carta que eu possa usar ou qualquer outra pessoa possa usar. É melhor usar uma horária. Depois eu explico por que exatamente. Mas a decumbitura é uma carta radical desse momento, e como ela é usada por um médico, o médico vai fazer 8, 12 ou 16 cartas derivadas baseada na carta radical da decumbitura. E através dessas cartas radicais, que são squares, como quadraturas, né, a partir da posição da Lua, então o médico pode ver, a Lua está aqui, a Lua faz uma quadratura, faz uma oposição, segunda quadratura, conjunção. Então o médico pode fazer o acompanhamento da doença e fazer intervenções de tratamento de acordo com a posição da Lua dentro dessas cartas derivadas. Então, a Lua na decumbitura é um dos significadores do corpo. E então, se você pega uma pneumonia ou uma gripe, o médico vai olhar a posição da Lua e vai dizer, daqui 2 dias e meio, eu vou dar essa erva para essa pessoa. Quando chegar aqui, eu dou essa erva para essa pessoa, e a terceira erva, e quando eu voltar para a conjunção, talvez a pessoa já esteja curada. E essas cartas vão dizer se sim. E se for algo super sério, a carta vai dizer também que vai passar, o processo é o mesmo, mas a carta uma dessas cartas derivadas pode dizer se a pessoa vai morrer ou não, por exemplo. Então, essa é a diferença da decumbitura. Ela é um método de acompanhamento do desenvolvimento da doença através do tempo, e é um método para determinar a hora correta de fazer intervenção no tratamento, que é com dieta e com ervas, né, no século XV, ou XV, XVIII, lá para trás. E outras técnicas diferentes, né, como se diz, tirar sangue, como é que é em português? Bloodletting, sangria? Não sei como é que é. Né, acho que faz um furo na veia e tira sangue, né? Uhum. Então, se tem um excesso de ar, esse é um dos tratamentos que eles usavam. Então, dependendo da posição da Lua nessas cartas derivadas, o médico prescreveria a sangria, por exemplo. Isso é com doenças que duram pouco, duram um mês, por exemplo, porque é o ciclo da Lua. Se dura mais de um mês, é uma doença mais grave, é o Sol que se usa como significador do corpo, não a Lua. Então, e aí você faz a progressão das cartas derivadas para um ano, que é o ciclo do Sol.
Então tem várias diferenças assim. Então essa é a utilidade da decumbitura. E o método de diagnóstico da decumbitura e da horária são diferentes. Então é um risco usar a técnica da decumbitura como se fosse horária. Não é correto na realidade. Então, não é decumbitura que o astrólogo contemporâneo nosso tem que aprender, é horária. A decumbitura é uma técnica que você tem que ser um médico, herbalista, ou seja, ter a forma de usar todas essas cartas derivadas para poder aplicar um tratamento. Não tem lei contra usar, né, e experimentar, mas profissionalmente, para tentar curar uma pessoa, tem que ter várias outras qualidades e habilidades para poder usar a decumbitura de forma correta. Sensacional, Felipe, que aula. Cara, deixa eu te perguntar, a Melissa está perguntando aqui também, a Melissa Sigolo, como definir o momento em que se cai de cama nos dias atuais, onde se adoece, mas se continua de pé, né? Às vezes trabalhando, estudando, cuidando da casa. Pois é, aí é mais uma razão para não usar a decumbitura, né? O que acontece agora, a vida das pessoas é bem diferente. Você tem uma super gripe, você toma uma aspirina com força tripla, cheia de cafeína, e você fica todo animado, vai trabalhar, mas está doente. Se fosse no século XVII, a pessoa cairia de cama, não teria como ir trabalhar, porque uma erva estimulante não estimula o suficiente. Então a gente vive meio numa situação artificial. Nos dias de hoje, faz uma pergunta e faz uma horária. Vai te dar toda a informação que você necessita para recuperar a saúde. Então, ou você pergunta para um astrólogo, se você é um astrólogo, você pergunta para si mesmo, e se você quer perguntar sobre o marido, esposa, o filho, amigo, pergunta, faz a carta, interpreta e prescreve a dieta e as ervas e o estilo de vida para a pessoa de acordo com a carta horária. Então, a forma prática de abordar a situação seria fazer uma horária. Certo. E, Felipe, tem mais uma pergunta aqui da Renata Godoy Fonseca. Ela pergunta aqui, a acupuntura caberia nesse método? Sim, a acupuntura é uma das técnicas ou uma das ferramentas que é usada na medicina oriental. Ou seja, uma coisa é o diagnóstico. Então, na medicina oriental, eles fazem diagnóstico de pulso, né? Então, eles tocam o pulso, sentem aí as frequências, etc. Leva 10 anos para aprender a fazer esse diagnóstico na medicina oriental. E aí eles determinam qual é o excesso dos elementos que você tem e fazem a prescrição do tratamento. Então, a acupuntura faz parte da coleção de tratamentos que essas tradições têm. Então, se você é acupunturista ou tem conhecimento, então se usa acupuntura para uma dessas coisas. E a acupuntura, para quem estuda a fundo, sabe que tem relação com os elementos, né? O paradigma chinês, a tradição chinesa é diferente, eles têm 5 elementos, a tibetana tem 5 também, que é o espaço. Então não cabe exatamente na medicina astrológica, mas é perto. Então, com um pouco de criatividade e astúcia, você consegue aplicar. Fogo é fogo, não tem fogo chinês e fogo ocidental, fogo é fogo. Então, você tem que aí usar a intuição, outros conhecimentos, para tentar usar a informação da carta horária com esses métodos, mas é um método de tratamento, né? Então, a medicina chinesa tem a acupuntura, tem a Ayurveda, tem Panchakarma, tem erva para vomitar, erva para suar, para tudo. Então é uma questão de escolha de tratamento.
tem mais uma pergunta aqui, Felipe, do Kevin Marques. Tenho ascendente em ar, lua em ar e outros 3 planetas em ar. Tirar sangue regularmente faria bem à minha saúde? Bom, primeiro, o fato desses planetas estarem em ar não ou seja, melhor, tem uma função secundária no seu temperamento. A técnica do temperamento não é baseada nesses fatores que você mencionou. Ela é baseada em 5 pontos, e você tem que analisar os 5 pontos. O fato da Lua estar num signo de ar adiciona ar à Lua, claro, isso não tem dúvida, mas a posição da Lua com relação ao Sol tem prioridade, é mais importante do que estar num signo de ar. Então, se a Lua está no primeiro, como se diz, quadrante da Lua, na crescente, né? No primeiro quarto. Então, se ela está no primeiro quarto, ela está na estação primavera, ou no quarto sanguíneo. Então, ela é quente e úmida. Então, você tem que ver onde está o Sol no teu planeta, na tua carta. Se a Lua estiver logo após o Sol, né, no primeiro quarto, significa que você tem muito ar na Lua. E esse é o ponto número 1. E aí tem que fazer a mesma coisa com o Sol, tem que fazer isso com o Sol e com a Lua, que é o quadrante da Lua e a estação do Sol. Se o Sol está em Áries, ou está em Touros, ou em Gêmeos, você vai ter mais ar no Sol. Mas se tiver em Piscis, em Peixes, vai ter água, não é ar. Então você tem que primeiro tem que determinar o temperamento usando a técnica correta. No meu website tem um artigo lá mostrando a técnica, é super simples. E tem gente que complica super essa técnica, não tem que complicar, são 5 coisas, e aí as outras coisas que aparecem, aspectos, nada mais adiciona um pouquinho, mas o geral vem de 5 coisas que se analisa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu mencionei anteriormente, não é a carta natal. Se for criança, a carta natal vai ajudar, mas se você é um adulto, para saber se extrair sangue, ou como é que se diz, a sangria é benéfica para você, tem que fazer um diagnóstico do presente, do que está passando, porque se você tem um excesso de água, não vai fazer bem, provavelmente. Se tem um excesso de ar, sim, provavelmente. Mas tem que fazer diagnóstico, não tem como responder isso com relação à carta natal. Maravilha, Felipe. Olha, tem mais uma perguntinha aqui. O pessoal tá curioso e, de fato, é um tema muito interessante mesmo. Manda ver. Em questões horárias de diagnóstico, a concordância, discordância entre temperamento do significador do consulente e do signo onde ele está posicionado é sempre relevante? É a pergunta da Melissa. O que é consulente? Que significa? É o querente? É o querente, o cliente, a pessoa o querente. Ok, então lê de novo para mim, por favor. Ok. Em questões horárias de diagnóstico, a concordância ou discordância entre o temperamento do significador do consulente e do signo onde ele está posicionado é sempre relevante? É relevante, mas não é o fator que dá ao diagnóstico. Essa é uma das melhores perguntas da astrologia médica, porque é muito fácil fazer isso. É fácil no sentido de que é o mais óbvio, né? Esse é o planeta que significa o corpo está num signo de água, tem muita água. O corpo está num signo de ar, tem muito ar. Mas não é, esse não é o diagnóstico. E a casa 6 também não é. O diagnóstico é um diagnóstico bem específico. Deixa eu dar um passo atrás aqui e explicar por quê e como esse diagnóstico foi descoberto. Na astrologia cristã do William Lilly, escondido lá num cantinho do texto, tem uma técnica, um parágrafo bem pequeno, que o John Frawley descobriu,
e que não está em nenhuma outra literatura daquele tempo. Está só nesse lugar. É um presente do céu mesmo. Então, o Joe Frawley descobriu essa técnica e começou a usar essa técnica. E se você lê os livros dele, ele explica lá a técnica como é que é. E depois, no fim da live hoje, eu posso dar um exemplo de como funciona. No meu website tem exemplos também. Então, ele descobriu essa técnica e pôs a prática, né, a prova, e viu que é a técnica correta. O Oscar Hoffman aprendeu dele essa técnica e começou a ensinar, e quando eu estudei o Oscar Hoffman, ele passou para mim essa técnica também. E agora eu estou passando para frente também, porque é super importante, é a técnica correta, e é a técnica que em termos práticos, é o que a gente pode usar para melhorar a saúde nossa, dos outros, é um presente. E no livro Classical Medical Astrology, do Oscar Hoffman, o livro inteiro é baseado nessa técnica. E então, para resumir, não é o signo onde o corpo está, né, o significador da pessoa. É o signo onde o dispositor do corpo está. Ok? Então, se a pessoa o significador dela é Vênus, e por exemplo, né, é Vênus, e Vênus está em Gêmeos, Mercúrio, o signo onde está Mercúrio é que vai determinar o desequilíbrio moral da pessoa. Então, se Mercúrio está em Leão, essa pessoa, que é significada por Vênus em Gêmini, essa pessoa tem um excesso de cólera amarela, de fogo, né, fixo, porque é Leão. Então, quando se faz esse diagnóstico, se determina 3 coisas: o tipo, que é o excesso de fogo nesse caso, o modo, se é mutável, fixo ou cardinal, que tem um significado específico em como a doença, os sintomas vão se manifestar através do tempo, e dá o grau também. E o grau vai de 1, ou de 0, até 4, ou 4 com excesso. E então, com esses 3 tipos de informação, aí se faz o tratamento, etc. E um comentário final com relação a essa técnica. Essa técnica vem de William Lilly, né, que o Frawley descobriu, e a parte dos graus, que vem de 0 a 4, isso é parte da medicina oriental também, eles conhecem isso. Então, se toma camomila é uma erva de grau número 1. Então, se você tem um pouquinho de fogo, você toma um pouquinho de camomila e te acalma, você vai dormir. Mas se você tem um monte de fogo, você toma um pouquinho de camomila, não serve para nada. Você tem que tomar não sei, uma dose de whisky, e aí você dorme. Então há graus de intensidade de desequilíbrio moral e há graus de intensidade na comida e nas ervas também. E no nosso caso, a gente determina o grau de desequilíbrio moral baseado na posição do zodíaco. Quanto mais tarde no zodíaco, mais grave é o desbalance. Então, se Mercúrio estivesse em Áries, seria de 1º grau o excesso. Mas como está em Leão, no exemplo que eu dei, é 2º ou 3º grau. Então já é mais grave. E essa informação está num livro de um astrólogo e médico, Richard Saunders, do século XVII. Também tem um livro grosso assim, e é uma parte do livro que ele descreve toda o que acontece com cada planeta em cada signo. É super legal. Se é um curador, isso é um presente também. Muito interessante, inclusive a referência aí, Richard Saunders. Tem uma pergunta também aqui, Felipe, do Astrologia Nerd. É possível identificar as doenças mentais, psicológicas e neurológicas que nos afetam, como depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH? Uhum. Essa é uma das áreas que eu mais atuo, na verdade. E
depois, junto com a médica. Na verdade, o importante é sempre, com relação à astrologia, o importante é sempre se conectar com a ideia humoral, que a astrologia é parte do paradigma humoral. Então, depressão, outros tipos de nomenclaturas, bipolar, etc., são sintomas, né? Então, e a medicina moderna tem nome para cada uma dessas, tem um montão de variações, e se pode observar as diferenças todas, né? Mas na medicina humoral tem nome para algumas dessas coisas, mas não corresponde perfeitamente à nomenclatura moderna. Então essa é a primeira coisa que tem que tomar cuidado quando a gente faz uma horária. Então, normalmente ou comumente uma pessoa vem e pergunta: eu tenho câncer, eu sou bipolar, ou o que seja. E através da astrologia não tem como responder essas perguntas usando essa terminologia, porque não existe um planeta que significa bipolar. Talvez se a Lua estiver em Píceis, ok, tem cara de bipolar, né? Um signo mutável, a Lua, emoção, ok. Mas câncer, ou pneumonia, qualquer outro tipo de doença que tenha essa nomenclatura moderna, não tem como definir usando astrologia. Se você tem muita água no inverno, pega um resfriado, ou é muito forte, é pneumonia, não sei. A pneumonia é muito forte, será que não é tuberculose? Não tem como decidir isso em astrologia. O que a gente sabe, com certeza, é que essa pessoa tem um excesso grande de água. Se está num signo fixo, vai ser difícil de mudar. E se está em Escorpião, nesse caso, é de 2º grau ou 3º grau, dependendo do planeta. Se a Lua tem mais água ainda. Então, para determinar essas coisas, tem que pensar de modo humoral. E na parte mental, psicológica, é a mesma coisa. Os elementos se manifestam na mente da mesma forma. Uma pessoa que tem muita melancolia, né, já está na palavra, né? Uma pessoa que está triste ou deprimida e tem muita terra, ou seja, ela está fria e está seca. Então, fria significa que não tem energia, não quer se mover. Está seca, não se conecta, não há movimento e está parada. Então não tem conexão com as pessoas, não tem conexão com o mundo, se fecha. Então, são qualidades de uma condição depressiva, né? Mas a gente não chama de depressão, é um excesso de terra, essa pessoa tem excesso de terra. A outra pessoa fala pelos cotovelos, né? Tem um excesso de ar, né? A outra pessoa não para quieta e está correndo, anda de bicicleta, faz arte marcial porque tem muito fogo. E assim por diante, né? A pessoa que tem muita água chora, vê a primeira cena de um filme, já começa a chorar. Então, é um excesso de água. E assim por diante. Então, quando se faz uma carta para analisar a condição de saúde de uma pessoa, tanto de corpo como mentalmente, emocionalmente, o excesso de humoral vai se manifestar em qualquer parte da pessoa, parte física ou parte psicológica. Certo. Incrível. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem algum caso assim, que você possa exemplificar para a gente com mais detalhe, assim, como que foi esse diagnóstico, como que você aplicou a tua técnica, ou dizer qual foi, de repente, o diagnóstico ou a doença que você encontrou ou apontou a direção? Sim, claro. Eu tenho uma carta aqui que eu posso mudar a câmera aqui, eu mostro a carta e faço uma interpretação geral. Essa Perfeito. Carta, ela, no meu canal do YouTube tem um vídeo, como é que se chama? O que acontece com ela, o que está passando com essa pessoa. Então, não é a pessoa que perguntou não é sobre si mesma. Perguntou sobre outra pessoa. Pessoa perguntou sobre... Exatamente. E eu vou mostrar a carta, aí vocês vão entender. Mas tem um vídeo lá
com a delineação completa. É em inglês, mas vocês vão ter que traduzir. E se tiver pergunta depois, vocês me mandam um e-mail e eu esclareço. Então, lá está a interpretação tá completa. Aqui eu vou fazer o diagnóstico e vou mostrar algumas coisas que a carta mostra, e aí vocês terem uma ideia como funciona essa técnica. Essa é a técnica que o John Frawley descobriu. Eu vou voltar a câmera aqui. Perfeito. Aqui. Ok. Vou mudar o tamanho aqui. Dá para ver? Eu consigo ver. Pessoal, vocês conseguem ver aí? Tá pequenininho, Faz um joinha aí, quem estiver né? vendo. Para mim tá perfeito. Tá bom. Eu vou falando e aí, quem sabe, dá para acompanhar. Legal. Não tá invertido, né? Dá para ver Não, a tá carta certinho. correta. Ok. Deixa eu pôr umas... Então, a pergunta é... eu vou dar o contexto, né? Para fazer horária, o contexto é metade da resposta, é entender o contexto, como se sabe, né? Então, essa pessoa está perguntando sobre a filha da parceira. Então, a carta ela como se diz, turned, girada, como se gira a carta. Uhum. Então, não, como a pessoa que está perguntando é essa, aqui, né, o ascendente, ela está perguntando sobre a filha da parceira, da namorada. Então é a quinta casa a partir da sétima, né? Então aqui o significador da pessoa que a gente está perguntando é o regente de Libra, que é Vênus. Okay? É o exemplo que eu dei antes. É essa carta. Então, nós estamos perguntando, esse aqui é o ascendente da pessoa que a gente está perguntando. Então, a carta inteira é baseada nessa cúspide aqui. Então, essa vai ser a segunda casa, terceira, quarta, quinta, etc. Essa vai ser a 10ª. E, então, ela é significada por Vênus. Vênus está aqui, né? Como eu dei o exemplo antes, Vênus está em Gêmeos. E o problema dela, a gente olha para o dispositor de Vênus, que é Mercúrio. E Mercúrio está em Leão. Okay? Essa é a técnica. 95% das vezes, essa técnica é exatamente assim. Não muda. Há exceções, há umas situações estranhas que aparecem, que isso tem que descobrir a causa de outra forma. Mas 95% é assim. Então, o contexto. Essa pessoa é uma moça de 36 anos, parece, que passava o dia inteiro na frente da televisão, tem muita irritação, ou seja, se irritava com as pessoas e expressava essa negatividade com as pessoas, tinha pensamentos de suicidas, tinha OCD, como é que é? OCD é disorder, compulsive disorder. Tem TOC, é o transtorno obsessivo compulsivo, alguma coisa assim? Isso. Então, tinha isso. Então, quando ela comia, a faca, os talheres tinham que estar alinhados, o guardanapo dobrado, e se não estava, ela ficava brava e brigava com as pessoas. Então, essa é a situação dessa pessoa. Ela estava tomando antidepressivos ou medicações psicotrópicas para acalmá-la, e essa era a situação dela. Então, agora a gente olha na carta e vê o que a carta nos disse até agora. Ela é Vênus e o problema dela é Mercúrio. E Mercúrio está no signo de fogo. Então, ela tem um excesso de fogo. Está na cara, né? Ela tem raiva e OCD, ou seja, tudo tem que estar organizado. Então, ela tem um excesso de fogo no sistema dela.
Essa é o diagnóstico moral. Como é um signo fixo, não vai ser fácil mudar. Como está em Leão, vai ser de segundo, terceiro grau, porque o Mercúrio é seco também, então a secura é de terceiro grau e o calor é de segundo grau. Então não é fácil mudar essa situação para ela. O medicamento que ela está recebendo do médico é um psicotrópico, acalma, mas não faz bem para ela. Então, se a gente olhar... Agora eu vou mostrar algumas coisas diferentes da carta. Então, se a gente olhar a 10ª casa a partir do ascendente dela, é a casa 10. Né? Essa casa aqui é a 10, a 10ª dessa. A derivada dela, né, Dan? É a derivada, exatamente. Então, significa que o regente dessa casa significa o medicamento que ela está recebendo do médico. Então, a gente tá olhando para a Lua é o regente, o significador do medicamento que ela recebe. Agora, a Lua ajuda ela ou não? Bom, a gente sabe, de acordo com o contexto que acalma ela. Mas se faz bem para ela, não sei, talvez nem acalme muito. Então a gente olha qual é as recepções entre a Lua e Vênus. E a Lua está em Áries, ela está no detrimento de Vênus. Então o medicamento que ela está recebendo está piorando a situação dela, não está ajudando. Okay? Então a carta já te deu uma informação super prática aqui. Ou seja, tomar supressivo para, como se diz, abafar o calor dela, não funciona, não é essa a cura. Ou seja, o medicamento nada mais acalma o sintoma, talvez acalme ela, mas a causa, que é Mercúrio, que é o excesso de fogo, não se afeta. Não se afeta. Então não tem como curar ela com esse tipo de medicamento. Mercúrio é o significador natural, o regente natural do sistema nervoso. Então, corrobora exatamente a situação dela. É uma pessoa nervosa, irritada, então tem muito fogo no sistema nervoso. É isso que significa Mercúrio em Leão. Vênus, como é o seu significador principal, também está desequilibrado por ser Vênus. Então, há um problema, talvez, hormonal com ela também, na parte feminina, ou um problema com a parte sexual em geral. Bom, uma pessoa com muito fogo, de 36 anos, que passa o dia inteiro assistindo televisão, não tem namorado. Então, o que está acontecendo com o Vênus dela? Vênus precisa amor, né? Namorado, tem que ser criativo, ou seja o que for. Então, ela não está... Vênus está desequilibrada também e precisa de tratamento. Então, baseado nesse tipo de informação, tem que esfriar o sistema dela. Então, ela tem que mudar a dieta para que seja uma dieta com mais água, mais frio e mais umidade. Um outro fato desse caso é que se conhece aquela erva japonesa, wasabi? Wasabi, sim. Aquela verde, né? Sim. Então, Sim. é uma pimenta japonesa, né? É super quente e essa pessoa, ela come wasabi com colher enquanto assiste Uau. televisão. Ou seja, ela está se envenenando, né? Com calor, né? E nessa carta, vocês vão ver lá no YouTube, eu não vou fazer uma análise aqui, mas vocês vão ver que Mercúrio é o regente da casa 12 dela, né? E comer wasabi com colher, se você tem muito fogo, é um ato de autossabotagem, né? Depois vocês vão ver que há vários planetas conectados com a casa 12 com essa cúspide aqui. Uhum. Esse planeta está aqui, tem um aspecto direto com o acidente dela e um aspecto direto com a cúspide da casa 12. Então, o fator de autossabotagem está enfatizado nessa carta. Então, é outra informação que você recebe da carta horária. Então,
Em resumo, significa, essa pessoa está fazendo coisas que vão contra a saúde dela. Ela tem que fazer exercício. Tem muito fogo, tem que queimar o fogo, soltar o fogo, tem que fazer exercício, não assistir televisão o dia inteiro. Não pode comer wasabi de colher. E talvez tenha que encontrar uma alternativa para o medicamento. Então, consulta um médico ayurveda, ou chinês, ou grego, o que seja, e tenta substituir esse medicamento que faz mal para ela por outros medicamentos melhores. A casa 2 dela, né, é regida por Marte. Marte está aqui na casa 10 dela. Então, o fato dela comer wasabi de colher e outras coisas que não é bom para ela, afeta o medicamento dela. Então, ela toma o medicamento, mas a comida puxa do outro lado. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você vai numa direção e o carro não quer ir. Então, a carta dá várias informações. E lá no YouTube eu dou uma série de recomendações também que se aplicam baseado nessas informações. Felipe, o seu YouTube é Astrologer Felipe Oliveira, correto? Isso. Uhum. Legal. Eu vou escrever aqui. Deixa eu botar aqui no chat. Astrologer Felipe Oliveira. Deixei aí, pessoal, para quem não conhece ainda o trabalho do Felipe, que é incrível, acessem lá o YouTube dele. O canal dele tem muita análise legal, são análises muito diretas, muito direto ao ponto, assim, sem enrolação e muito claro. Apesar de ser inglês, o inglês do Felipe é muito claro e para quem quiser dá para assistir com legenda, enfim, a barreira da linguagem ela não é tão grande hoje em dia, a gente consegue traduzir também, né? Uhum. E Felipe, a gente já está chegando meio que no final aqui do nosso tempo, mas eu queria te perguntar, quem quiser aprender aí sobre astrologia médica com você, sobre horária, aprender aí um pouco com você, do seu conhecimento, você tem cursos, conta um pouquinho do que você oferece hoje em dia de cursos e desse conhecimento que você dividiu aí com a gente hoje um pouco. Uhum. Bom, lá no meu website, que é traditionalmedicalastrology.org, tem uma série de cursos que eu ofereço, um curso de astrologia médica básico, o que são os fundamentos, e um curso de astrologia médica aplicada, que a gente vai mais a fundo em várias coisas na parte médica e psicológica. Há um curso de astrologia psicológica também, e horária, que é a geral de horária. E eu faço webinars também. Esse ano eu fiz só em inglês, mas no próximo ano eu já tenho agendado, vou fazer em espanhol também, e se houver interesse no pessoal do Brasil, posso fazer em português também, né? Se houver um número de pessoas que têm interesse, aí eu faço em português também. Eu vejo como... O que está assistindo aí, ó, que já entrou em contato hoje aí com o trabalho do Felipe, de repente vale a pena se falar, de repente é interessante fazer um grupo aí, né? Já acho que fica bom para todo mundo. E outra coisa que eu vou começar no próximo ano são grupos mensais de mentoria. Então, a gente se junta uma vez por mês, ou se tiver um interesse mais vezes, ou seja, está bem aberto ainda isso. Para fazer, cada um traz uma carta ou um tema que queira discutir, e a gente discute em detalhe. Então, o que eu fiz aqui, eu fiz um arquivo PDF sobre os pontos principais que a gente abordou hoje, e eu coloquei no meu website, vocês podem baixar. Então, eu tenho um link aqui, eu tenho como colocar aqui em algum lugar, no chat, Paulo? Você pode colocar no chat, se você conseguir... não sei se você tem acesso aí no chat do Instagram, se você está pelo computador, não sei como você está transmitindo, Felipe, mas aqui pelo nosso chat é possível. Tá, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. O seu website é traditionalmedicalastrology.org ou .com? .org, .org, né? Uhum.
Ó, deixei aqui Uhum. o site do Felipe também no chat. Isso. Então, põe a página onde está o link para baixar esse PDF, é traditionalmedicalastrology.org/resumo. Resumo? Ok? Ah, É, legal. Vou colocar aqui então de novo para a põe rapaziada, aí. porque é arquivo que vale ouro. Gente, o nosso convidado deixando aí um PDF aí em português para a gente. É um presentão, hein, Felipe? Porra. Isso. Deixa eu... Prazer. E tem aí nessa página tem um formulário pequenininho com nome, e-mail e mensagem. E se quem tiver interesse, então, de participar de mentoria ou de webinars, por favor, ponha o seu nome, entre em contato, diga oi, e depois, quando tiver mais organizado, aí eu entro em contato com vocês e a gente pode programar alguma coisa. Maravilha, Felipe. Ó, coloquei aqui, só dá um confere se está certinho aqui, ó. traditionalmedicalastrology.org/resumo. Isso, é isso mesmo. E qualquer coisa, Incrível. entre em contato comigo, né? Então, em Facebook também, aí no meu perfil de YouTube, você pode, vai ao meu website, que tem todos os links aos meus websites. Aí vocês entram em contato, se quiser. Isso é muito interessante também, gente, porque o Felipe ele não está aqui na bolha do Instagram. O Felipe é um cara muito ativo no YouTube, em outras redes, e é um cara que eu já acompanho há muito tempo. E eu falei, eu queria muito poder conversar com ele e dividir, para ele dividir um pouco esse conhecimento dele com a gente, porque é um cara que tem uma formação sólida aí também, muito interessante, e está produzindo um conteúdo muito relevante também no site dele. Então tem aí já o endereço traditionalmedicalastrology.org/resumo. Eu já vou terminar essa live, já vou baixar o meu aqui também. Baixa E lá. Felipe, tem alguma consideração final, alguma mensagem que você quer passar aí para quem assistiu, para quem está interessado em aprender mais? O momento é seu aí. Pois é, o que eu posso dizer é que é uma época especial para a astrologia médica tradicional, porque agora a gente tem acesso a um método diagnóstico correto e que gera resultado mesmo. Esse exemplo que eu dei da pessoa que tinha muito fogo, ou seja, o tratamento é muito simples. É uma coisa de bom senso. Então, se a gente pode fazer o diagnóstico correto, o bom senso ajuda muito a curar. Então, para de fazer as coisas que fazem mal e melhora as outras coisas. Então, a horária é super importante nesse caso. Então, para a gente mesmo, para as pessoas que estão próximas, né, e clientes. Então, enfocam-se na horária. Essa, para quem quer ajudar a curar, essa é a ferramenta correta. E deixa eu ver se eu tenho um ponto aqui. Não, é isso mesmo. Essa é a forma de se beneficiar da astrologia médica, é fazendo uma carta horária. E se tiverem perguntas ou comentários, fiquem sempre à vontade em entrar em contato. Maravilha, Felipe. É isso aí. Eu estou lembrando que você postou acho que foi essa semana que você postou um caso também bem interessante de diabetes tipo 1 ou 2, né? Tipo A ou B, alguma coisa assim, que você conseguiu dar essa sintonia fina e ajudar também a sua cliente, né? A sua querente, Uhum. a encontrar o diagnóstico mais aproximado, mais certo, né? É bom que você mencionou isso, porque é algo que eu não falei antes. A carta horária, o paradigma de diagnóstico não é igual ao do diagnóstico moderno, né? Mas a carta horária pode responder um monte de perguntas relacionadas à medicina moderna. E é esse o ponto, se você é médico ou enfermeiro, fale para os amigos, venham aprender horária, porque através da horária se pode determinar com antecedência a qualidade de tratamentos, a qualidade de curadores, de terapeutas, pode determinar o prognóstico das pessoas, seja qual o tratamento, se tem um câncer, se vai funcionar a quimioterapia ou não, ou se a pessoa não quer quimioterapia, quer fazer Gerson Therapy, que é uma terapia natural, a horária vai dizer se vai funcionar ou não.
Talvez ela diga que não funciona e que você tem quimioterapia melhor. Não tem como saber exatamente sem a horária. E a horária te pode dar toda essa informação. E esse exemplo que o Paulo mencionou é um exemplo de uma pessoa que foi diagnosticada como diabética, que é correto, mas o doutor não aplicou os testes, os exames completos e diagnosticou ela como diabética tipo 2. Mas ela estava tomando os medicamentos e continuava mal, estava passando mal. Aí a gente fez uma horária e a horária acabou revelando que ela era diabética tipo 1. E é que é raro, né? Ela tinha 30 e não sei quantos anos, mas ela nasceu com isso, mas levou 30 e tantos anos para vir à superfície. E com a horária a gente pôde determinar, aí ela viu outro médico, o médico fez os testes, definiu que era tipo 1 mesmo, e aí ela entrou na insulina. O tratamento dela é insulina, não é as outras duas medicamentos que tipo 2 toma. Então, com a horária, a gente conseguiu fazer isso, algo que o médico não pôde fazer por si mesmo. Então, é muito bom usar a horária em conjunção com a medicina moderna. Uma grande ferramenta de apoio aí, né, para a gente ter melhores resultados. Felipe, se você me permite, tem uma última pergunta aqui da Renata Godoy. Manda Já ver. usou essa técnica em animais? Sim, claro. No meu cachorro, usei nas minhas plantas. No website tem uma interpretação lá de um ficus, uma planta que eu tinha, perdeu todas as folhas, eu não sabia, mas eu não sabia se eu li que se dá muita água, as folhas caem, mas pode cair também se está muito seca. Então, o que eu faço? Eu ponho água, mato a planta. Ou não dou água, mato a planta. Então, eu fiz a horária me disse se tinha muito calor, ou muita secura, ou muito frio e umidade. E aí eu dei o tratamento, tinha muito fogo, eu fui lá e dei água e a planta se recuperou. Uau. E o meu cachorro, eu fiz tantas horárias nos últimos 15 anos quanto fiz para mim, centenas. E ela faleceu ano passado, inclusive várias cartas acompanhando esse processo com ela, com a cadelinha. E, inclusive, minha tristeza aparecia nas cartas. E, então, é possível. E várias vezes eu tratei ela com bom senso e tratamentos naturais. Ela era uma cadelinha sanguínea, então tinha muito calor normalmente. Eu ia te perguntar exatamente qual era o humor ali que estava... Ela era uma sanguínea. Eu não tinha a carta natal dela para saber o temperamento dela, mas eu fiz um diagnóstico, eu sabia que ela tinha muito ar. E então era um pouco wired, um pouco excessivamente ativa. Uhum. Era uma Jack Russell Terrier. Ah, sim, o cachorro do Máscara, né? Aquela raça do isso. Máscara. Isso aí, super espoleta. Então, claro, pode fazer com animais, qualquer ser vivo. Na verdade, eu tenho uma carta horária sobre a biosfera, sobre o nosso planeta. Qualquer ser vivo é um ser vivo, né? Então, é uma carta, é uma pergunta sobre o aquecimento global. Quem que é o culpado do aquecimento global? É um ciclo natural ou é o ser humano que é culpado? E a horária responde. Essa carta eu vou apresentar no próximo webinar sobre perguntas mundanas, no fim de novembro. Então, e no futuro talvez eu faça em português, se eu tiver interesse. Mas esse é o tipo de coisa, é o diagnóstico da biosfera. O diagnóstico do cachorro, da planta, são os elementos, é a mesma coisa. A única coisa que muda é a escala. Sensacional, Felipe. Cara, queria te agradecer mais uma vez, Felipe, aí por essa aula, cara. Foi uma aula. Acho que todo mundo aí pôde aprender um pouquinho mais aí desse olhar da astrologia médica, inclusive com a horária. Assim, acho que expandiu muito o horizonte aqui.
E queria te agradecer Beleza. também pelo PDF. Eu acho que assim é um presente incrível. Aí você está deixando uma marca aí muito bacana aí nessa live com esse PDF. E espero que Beleza. bastante gente aí encontre seu material e, enfim, faça contato, porque de fato é mais um astrólogo brasileiro aí, pessoal, que está trabalhando com astrologia tradicional, fazendo um trabalho sério. E vamos lá conhecer o trabalho do Felipe, quem ainda não conhece, certo? Felipe, Beleza. uma ótima noite aí para você, cara. Para vocês Espero te também. chamar em breve aí para a gente ter outras conversas. É um assunto que vai embora, né? A gente já está com Isso. quase 80 minutos de live aí, porque realmente é um assunto muito interessante. É, E é bem agradecer, denso, tem bastante coisa. É. exato. E agradecer a todos, todas e todas que estiveram por aqui hoje. Semana que vem tem mais live. Felipe, um grande abraço. Obrigado mais uma vez e até a Igualmente, Paulo. próxima aí. Obrigado a você, obrigado ao pessoal e a participação, as perguntas muito boas que vocês fizeram. Até, hein? Valeu então, pessoal. Até mais, Felipe. Um Tchau. abraço. Um Tchau, abração. tchau. Tchau.